Olá, hoje vamos falar sobre o gerenciamento dos riscos do projeto. Eu gostaria de falar aqui para vocês que todos esses gerenciamentos que nós estamos visualizando, eles têm por base o PMBOK, a sexta edição. O gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de condução do planejamento, da identificação, da análise do planejamento das respostas, da implementação das respostas e do monitoramento dos riscos em um projeto. O gerenciamento dos riscos tem por objetivo aumentar a probabilidade e/ou os impactos dos riscos positivos e diminuir a probabilidade e/ou o impacto dos riscos negativos, a fim de otimizar as chances de sucesso do projeto. Os processos do gerenciamento dos riscos são: planejar o gerenciamento dos riscos, com a definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto; identificar os riscos, que é o processo de identificação dos riscos individuais do projeto, bem como as fontes de risco geral do projeto e de documentar as suas características. O terceiro processo seria realizar a análise qualitativa dos riscos. Então, é um processo de priorização de riscos individuais do projeto para análise ou ação posterior, através da avaliação de sua probabilidade de ocorrência e impacto, assim como outras características. Realizar a análise quantitativa dos riscos, que é o processo de analisar numericamente o efeito combinado dos riscos individuais identificados no projeto e outras fontes de incerteza nos objetivos gerais do projeto. Planejar as respostas aos riscos, que é o processo de desenvolver alternativas, selecionar estratégias e acordar ações para lidar com a exposição geral dos riscos e também tratar os riscos individuais do projeto. Implementar as respostas a riscos, que é o processo de implementar os planos acordados de respostas aos riscos. E, por fim, monitorar os riscos, que é o processo de monitorar a implementação dos planos acordados de respostas aos riscos e o acompanhamento desse plano que foi acordado e implementado. Todos os projetos possuem riscos, pois são empreendimentos únicos com graus variados de complexidade que visam proporcionar benefícios. Fazem isso num contexto de restrições e premissas, respondendo ao mesmo tempo às expectativas das partes interessadas, que podem ser conflitantes e mutáveis. As organizações devem optar por correr o risco do projeto de maneira controlada e intencional, a fim de criar valor e, ao mesmo tempo, equilibrar riscos e recompensas. O gerenciamento dos riscos do projeto visa identificar e gerenciar os riscos que não são considerados pelos outros processos de gerenciamento de projetos. Quando não gerenciados, esses riscos têm potencial para desviar o projeto do plano e impedir que alcance os objetivos definidos do projeto. Consequentemente, a eficácia do gerenciamento dos riscos do projeto está diretamente relacionada ao seu sucesso. Em todos os projetos existem riscos em dois níveis. Cada projeto contém riscos próprios que podem afetar a consecução dos objetivos do projeto. Também é importante considerar o grau do risco a que se submete todo o projeto, que decorre da combinação dos riscos individuais do projeto e de outras fontes de incerteza. Os processos de gerenciamento dos riscos do projeto tratam de 2 graus de riscos em projetos que são definidos como o risco individual do projeto, que é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto. E temos também o risco geral do projeto, que é o efeito da incerteza do projeto no seu todo, decorrente de todas as fontes de incerteza, incluindo riscos individuais, representando a exposição das partes interessadas às implicações de variações no resultado do projeto,
sejam elas positivas ou negativas. Os riscos individuais do projeto podem ter impactos positivos ou negativos nos objetivos do projeto, se ocorrerem. O gerenciamento dos riscos do projeto objetiva explorar ou aumentar os riscos positivos, que são considerados como oportunidade, e, ao mesmo tempo, evitar ou reduzir os riscos negativos, que são considerados como ameaças. Ameaças não administradas podem resultar em questões ou problemas como atrasos, estouro de orçamento, desempenho insuficiente ou perda de reputação. Já as oportunidades aproveitadas podem trazer benefícios como redução de tempo e custo, melhor desempenho ou uma melhor reputação. O risco geral do projeto também pode ser negativo ou positivo. O gerenciamento do risco geral do projeto visa manter a exposição aos riscos do projeto dentro de uma faixa aceitável, reduzindo as fontes de variação negativa, promovendo as fontes de variação positiva e maximizando a probabilidade de se alcançar os objetivos gerais do projeto. Os riscos continuarão a surgir durante o ciclo de vida do projeto, de forma que os processos de gerenciamento dos riscos do projeto devem ser realizados iterativamente. Inicialmente, os riscos são tratados durante o planejamento através da modelagem da estratégia do projeto. Os riscos devem ser monitorados e gerenciados no decorrer do projeto para garantir que o mesmo progrida como planejado e os riscos emergentes sejam tratados. Para gerenciar os riscos de modo efetivo em determinado projeto, a equipe do projeto precisa conhecer qual o nível de exposição ao risco é aceitável para a realização dos objetivos do projeto. Define-se por limites dos riscos mensuráveis que refletem o apetite a riscos da organização e das partes interessadas do projeto. Os limites dos riscos expressam o grau de variação aceitável que cerca o objetivo do projeto. Estes são explicitamente determinados e comunicados à equipe do projeto e refletidos nas definições dos níveis de impacto dos riscos para determinado projeto. O foco do gerenciamento dos riscos do projeto é ampliar para garantir que todos os tipos de riscos sejam considerados e que os riscos do projeto sejam entendidos em um contexto mais amplo. As tendências e práticas emergentes para o gerenciamento dos riscos do projeto incluem riscos não relacionados a eventos. Os projetos, em sua maioria, se concentram apenas nos riscos decorrentes de eventos futuros incertos que podem ou não ocorrer. Os exemplos de riscos com base em eventos são, por exemplo, um vendedor-chave pode sair do negócio durante um projeto, o cliente pode alterar o requisito após a planta ser concluída, ou um subcontratado pode propor melhorias dos processos operacionais padrão. Há um crescente reconhecimento de que os riscos não relacionados a eventos precisam ser identificados e gerenciados. E existem dois tipos principais de riscos não relacionados a eventos, que são o risco de variabilidade, onde existe incerteza sobre algumas características chaves de um evento, atividade ou decisão planejada. Exemplos de riscos de variabilidade são produtividade acima ou abaixo do planejado, número de erros encontrados durante os testes maior ou menor do que o esperado, ou condições meteorológicas atípicas durante a fase de construção. Os riscos de ambiguidade, onde existe a incerteza sobre o que pode acontecer no futuro. Áreas do projeto em que o conhecimento imperfeito possa afetar a capacidade do projeto de alcançar os seus objetivos são elementos do requisito ou da solução técnica, desenvolvimentos futuros em estruturas regulatórias ou complexidade sistêmica inerente ao projeto. Os riscos de variabilidade podem ser resolvidos pela análise de Monte Carlo, com o intervalo de variação refletido em distribuições de probabilidade seguidas por ações para reduzir a disseminação dos resultados possíveis.
Os riscos de ambiguidade são gerenciados definindo-se aquelas áreas em que há um déficit de conhecimento ou entendimento. Depois, preenchendo a lacuna pela obtenção de entradas externas de especialistas ou com benchmarking, como práticas recomendadas. A ambiguidade também é resolvida por desenvolvimento incremental, prototipagem ou simulação. A resiliência do projeto é uma outra tendência emergente. A existência de riscos emergentes fica mais clara com uma maior conscientização sobre os riscos desconhecidos. Estes são os riscos que só podem ser reconhecidos quando ocorrerem. Os riscos emergentes podem ser enfrentados pelo desenvolvimento da resiliência do projeto. Isso requer que cada projeto tenha um determinado nível de contingência de orçamento e de cronograma para riscos emergentes, além de um valor de orçamento para riscos conhecidos, processos de projeto flexíveis capazes de lidar com riscos emergentes e ainda manter a direção geral para as metas do projeto, inclusive um forte gerenciamento de mudanças, equipe do projeto capacitada, com objetivos claros e confiável para a entrega do trabalho dentro dos limites acordados, revisão frequente dos primeiros sinais de alerta para a identificação dos riscos emergentes, tão longo quanto possível, e informações das partes interessadas para esclarecer áreas da estratégia ou do escopo do projeto que possam ser ajustadas em respostas aos riscos emergentes. E uma outra técnica seria, uma outra tendência, o gerenciamento integrado dos riscos. Projetos existem em um contexto organizacional e podem fazer parte de um programa ou portfólio. Existem riscos em cada um desses níveis e os mesmos devem ser assumidos e gerenciados no nível correto. Alguns riscos identificados em níveis mais altos serão delegados à equipe do projeto para gerenciamento e outros podem ser transferidos para níveis mais elevados, caso possam ser melhor gerenciados externamente. Uma abordagem coordenada do gerenciamento dos riscos de toda a empresa garante alinhamento e coerência na forma como o risco é gerenciado em todos os níveis. Esta abordagem cria eficiência para os riscos na estrutura de programas e portfólios, fornecendo maior valor geral para um dado nível de exposição ao risco. Como cada projeto é único, é preciso ajustar a forma como os processos de gerenciamento dos riscos do projeto são aplicados. As considerações para esta adaptação incluem o porte do projeto, que, quanto ao orçamento, duração, escopo ou tamanho da equipe, exige uma abordagem mais detalhada ao gerenciamento de riscos, ou o porte é pequeno o suficiente para justificar um processo simplificado de riscos. Complexidade do projeto. Uma abordagem robusta do risco é exigida pelos altos níveis de inovação, nova tecnologia, acordos comerciais, interfaces ou dependências externas que aumentam a complexidade do projeto, ou o projeto é simples para que um processo reduzido de risco seja suficiente. Então, são questões que a equipe de projeto deve fazer. A importância do projeto, ou seja, qual é a importância estratégica do projeto? O nível de riscos desse projeto aumentou porque seu objetivo é produzir oportunidades inovadoras? Destina-se a blocos significativos para o desempenho organizacional ou envolve alguma inovação importante do produto? A abordagem de desenvolvimento também deve ser considerada. Trata-se de um projeto preditivo em que os processos de riscos podem ser abordados de modo sequencial e iterativo, ou o projeto adota uma abordagem ágil em que os riscos são abordados no início de cada iteração e também durante a execução. A adaptação dos processos de gerenciamento dos riscos do projeto para atender a essas considerações faz parte do processo planejar gerenciamento de riscos. Os resultados das decisões de adaptação ficam registrados no plano de gerenciamento dos riscos. Ambientes de alta variabilidade, por definição, incorrem em mais incerteza e risco. Para resolver isso, os projetos gerenciados por abordagens adaptativas fazem o uso de revisões frequentes de produto
de trabalho incremental e de equipes de projeto multifuncionais para acelerar o compartilhamento do conhecimento e garantir que os riscos sejam compreendidos e gerenciados. Os riscos são considerados na seleção do conteúdo de cada iteração e os riscos também serão identificados, analisados e gerenciados durante cada iteração. Além disso, os requisitos são mantidos como um documento vivo, atualizado regularmente, e o trabalho pode ser submetido às novas prioridades de acordo com o andamento do projeto, com base em uma melhor compreensão da atual exposição aos riscos.